A questão não é começar crendo, porque essa até é fácil. Você sabia que tudo que a gente faz quando começa é uma maravilha? E no meio da história? Já estou meio desempolgado, não estou gostando muito, está cheio de dificuldade, o negócio não acontece. Quem é que oprime as pessoas com as doenças e enfermidades? O demo, o safado. E alguém sabe que Jesus já quebrou o cetro da autoridade do diabo sobre a nossa vida ou não? E não tem mais domínio e autoridade sobre nós? Então não tem domínio nem autoridade sobre o meu corpo. Mas é justamente nós exercermos essa nossa crença todos os dias e declarando aquilo que nós temos, é que nós evidenciamos a saúde que é nossa. O que Jesus está dizendo? O que vale mais? É a minha palavra ou o que eu estou sentindo? Ou é o diagnóstico que me deram? Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Todos aqueles que se levantam em cima dessa verdade e agarram com ela, recebem de Deus. Porque está escrito... Então falar sobre esse assunto, sobre cura divina, sobre saúde para o nosso corpo, ainda, por incrível que pareça, é um assunto controvertido, porque as pessoas têm o foco na experiência e não na verdade. Elas põem o olhar para traduzir alguma coisa em cima das experiências que acontecem ou que estão ao seu redor, ou as próprias experiências. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque nada a gente pode chegar perto daquilo que está escrito. Eu não sei se você estava aqui na quinta-feira, depois se você quiser encomendar esse CD para ouvir. Deus é aquele que Ele acerta quando nós estamos fora da crença. Ele faz isso porque Ele sabe que se eu não estiver acreditando, Ele não pode agir na minha vida. Alguém está compreendendo nessa manhã? Então nós lemos aqui uma passagem muito interessante. Tinha aparecido a uma daquelas mulheres que andavam com Jesus. E ela foi dizer para os discípulos que tinha visto o Senhor. E os discípulos simplesmente falaram assim, tu está de brincadeira, né? Porque eu vi, minha filha, eu vi ele ser enterrado, sepultado e botar aquela pedra enorme que ninguém pode mexer. Olha, eu vi, olha a experiência do lado de fora, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, contra uma pessoa que havia andado com Jesus e dito, olha, eu estive com Jesus. E diz lá que por incredulidade não deram crédito. A segunda vez, Jesus aparece a 2 outros discípulos. E esses 2 outros vêm encontrar para o resto. Olha, o Senhor apareceu e falou com a gente. E está escrito lá que eles não acreditaram. Sabe o que aconteceu? Um tempinho depois, Jesus aparece a todos. E diz isso. Eu quero até ler com você, porque isso é legal. Vá lá, Marcos 16. Glória a Deus, hein? Marcos 16. Depois disso que eu te contei, olha o que acontece no verso 14. Finalmente, diga finalmente, apareceu Jesus aos 11. Marcos 16, ainda estou ouvindo aí a passagem de páginas aí, vai lá. Marcos 16, verso 14, grifa aí na tua Bíblia. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E o que está escrito agora? Na minha tradução está assim, censurou-lhes a incredulidade. Vamos dar uma palavra light. Corrigiu a incredulidade dele. É o que Deus faz. Por que Deus faz isso na minha vida, pastor? Para que eu receba dele. A questão não é começar crendo, porque essa até é fácil. Você sabia que tudo que a gente faz quando começa é uma maravilha? E no meio da história? Já estou meio desempolgado, não estou gostando muito, está cheio de dificuldade, o negócio não acontece, eu acho que eu vou abandonar e tal. Quantos já começaram aqui uma aula de violão que nunca terminaram a aprender a tocar violão? Quantos começaram um cursinho de inglês que nunca terminaram e não receberam o diploma? Porque o ser humano, no meio do caminho, toda aquela empolgação, tá comigo, que beleza, compra caderninho e tudo. Fala, pastor, nessa manhã, fala. Começar crendo é tranquilo. E nessa manhã, eu vou começar a injetar fé e verdade no teu espírito. Maravilha. Abraça essa verdade e vai com ela até o final. Porque o que você tem, eu tenho, para que Deus possa mover o poder dele na minha vida. Alguém está compreendendo o que eu estou dizendo? Jesus parou porque esse é um assunto sério. Antes de comer e orar pela comida, eu estou com fome, vamos nessa?
Olha só, presta atenção, vocês precisam acertar isso, ok? Porque a nossa jornada é longa e depende da nossa crença para Deus colocar a mão e fazer cumprir tudo que Ele tem preparado. Aleluia! Abra sua Bíblia no livraço, Isaías. É o profeta, vamos dizer assim, mais do que messiânico, né? Porque é o livro considerado, se você espremer, é mais do que Jesus, é Jesus inteiro. De tantas referências, nós sabemos disso, a Jesus. Você entende também de que o Velho Testamento sempre apontou para Jesus, ok? Então, o Velho Testamento sempre anunciou e falava sobre Jesus. O que eu quero colocar é que são passagens que são tão reais quanto a que nós lemos no Novo Testamento em relação a tantas coisas. E nós temos que receber o entendimento dessas passagens que muitos até nem ligam muito para elas ou não compreendem aquilo que está sendo falado. E eu quero me ater mais hoje, nessa manhã, falando sobre Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler aí algumas passagens disso aí, alguns versos. Mas eu quero comentar uma coisa para você, de que o Velho Testamento é super importante para mostrar a figura de Jesus, para representar a obra dele, ou o que ele iria fazer para que eu e você hoje vivêssemos essa liberdade que ele já nos concedeu. Diga amém. Mas Isaías capítulo 53, veja, deixa aí marcado, porque eu quero que você deixe aí marcado, bota aí um pedacinho de papel, uma caneta, um lápis, e vá comigo a Lucas, capítulo 24. E Jesus, ele aparece a 2 discípulos a caminhos de Emaús. Jesus havia, na cruz do Calvário, morrido, havia sido sepultado, e ele aparece aos discípulos. E esses discípulos vêm conversando pelo meio do caminho a respeito desses acontecimentos dos últimos dias. E Jesus se intromete no meio dessa conversa. Eu quero ler só 3 versos para você ver como isso é poderoso. No verso 25 de Lucas 24, vai lá. Ajuda o teu irmão aí a achar rápido. Veja, verso 25, igreja. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para o quê, gente? Então essa questão de crer é fundamental, é ou não é? E tardos de coração para crer. Olha como está escrito, eu grifei na minha Bíblia, tudo o que os profetas disseram, tudo. E veja, verso 26, porventura não convinha que o Cristo, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? Porque isso já estava sendo anunciado desde o Velho Testamento. E veja o verso 27. E começando por quem? Se começar por Moisés, tem que falar de Gênesis, né? Porque Moisés escreveu Gênesis, ei. Então começou desde o início. Desde o livro de Gênesis se fala a respeito de Jesus, gente. E começando por Moisés, discorrendo por alguns profetas? Não. Por todos os profetas. Está escrito isso? Ok, então grifa aí. Por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha que coisa tremenda, gente. Ok? Então o que nós vamos fazer nessa manhã é dar continuidade, falar sobre Isaías 53, que fala sobre o sacrifício vicário, né, eterno do nosso Senhor, o Rei da Glória. Isaías 53, vai para lá, verso 4 e verso 5, depois nós vamos ler os outros. Aleluia! Alguém está animado nessa manhã ou não? Meu irmão, segura essa palavra no teu espírito hoje. Certamente, diz lá, certamente, diga certamente. Certamente. Não, vamos lá, feche o olho e declare, certamente. Certamente. Graças a Deus. Ele, falando a respeito de Jesus, né? Tomou sobre si as nossas enfermidades. E aqui eu quero parar para te dizer o seguinte, essa palavra no original, no hebraico, é sholi. Isso significa estar fraco, estar doente fisicamente. Não é uma questão de estar fraco, estar doente da alma. Ah, estou enfermo da alma. Não é isso não. Fisicamente, corpo físico. Você tem corpo físico? O seu corpo é acometido de doenças? É. Pode ser acometido? Pode. Está falando de doenças físicas. Essa é a palavra.
levou sobre si, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Diga aleluia. Dores, a palavra no original é macobe, significa dor física. Alguém já sentiu dor de dente? Qual é a dor que o pessoal diz que é pior aí? Eu acho que é do cálculo nos rins. Aquela pedra quando vai descendo pelo ureter. Ah, maravilha. Ok? Dores. Está falando sobre macobe, dor física. Então eu vou ler de novo. Certamente. Repita comigo. Certamente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Escuta, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra sarados é Rafá, e está falando sobre saúde física, ser curado fisicamente. Porque esse verso é o mesmo verso usado em Êxodo capítulo 15, anota aí, verso 26, quando Deus disse, eu sou o Senhor que te saro. Ok? Está falando sobre doenças, enfermidades físicas. Atos capítulo 10, verso 38. Aleluia! Atos 10, 38. Repita assim comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. Então trate de crer. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Essa palavra é dunamis. O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando. A palavra curar aqui, no grego é iaomai. E toda vez que essa palavra é usada no Novo Testamento, é usada sempre para a cura física do corpo, de doenças do corpo. Diga amém. Sempre, 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 sempre. Vou ler de novo, aleluia. Fazendo bem e curando. Jesus curava os enfermos ou não? Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quem é que oprime as pessoas com as doenças e enfermidades? O demo, o safado. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A palavra oprimir aqui está nesse significado do grego, que é aquele que está em domínio. Ele domina, ele exerce autoridade. E alguém sabe que Jesus já quebrou o cetro da autoridade do diabo sobre a nossa vida ou não? Não tem mais domínio e autoridade sobre nós? Então não tem domínio nem autoridade sobre o meu corpo, ok? Porque você por inteiro, espírito, alma e corpo, pertence ao Rei da Glória. Teu espírito é dele. Você está unido com ele, é um só no espírito. 1 Coríntios 6, verso 17, aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. Nós somos abençoados na nossa alma pela presença de Deus em nós. E o nosso corpo recebe dos benefícios dessa vida eterna. Ok, Deus não vai habitar num templo todo quebrado. Mas é justamente nós exercermos essa nossa crença todos os dias e declarando aquilo que nós temos, é que nós evidenciamos a saúde que é nossa. Pastor, mas o inimigo vem balançar a gente? Claro que vem. Porque é fácil olhar, como os discípulos disseram, olha, eu vi, rapaz, Jesus foi enterrado, você está me dizendo que ele ressuscitou. E Jesus censura a incredulidade. O que Jesus está dizendo? O que vale mais? É a minha palavra ou o que eu estou sentindo? Ou é o diagnóstico que me deram? Ou é o exame que está lá mostrando que eu vou morrer? Boa pergunta. Porque é isso que o inferno faz. É levantar algo na realidade desse mundo para contradizer a verdade absoluta da palavra. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Todos aqueles que se levantam em cima dessa verdade e agarram com ela, recebem de Deus. Porque está escrito todos.
Se Deus salvou a todos, por que Ele não curar a todos? Eu vou explicar isso para você, porque o capítulo 53 fala sobre redenção. E a redenção de Deus não é unilateral. Ah, muito bem, olha, eu te salvei do inferno, mas vou te deixar aí com a tua alma e o teu corpo todo quebrado. Fica aí, se vira, hein? Sabe como é que é, né? Viver nesse mundo é assim mesmo, né? Então tá todo rachado. Espera aí, o homem é natureza tríplice, eu sou espírito, eu possuo uma alma, habito num corpo, ele cuida de mim muito bem. Tanto isso é verdade que em 1 a Tessalonicenses capítulo 5, vai lá, aleluia, hein? Vamos quebrar as fortalezas mentais do demônio que querem te tirar daquilo que você tem. Você foi liberto pelo império das trevas, foi liberto, foi liberto. Jesus veio proclamar libertação aos cativos. Ok? Como é que isso funciona, pastor? Crendo. 1 a Tessalonicenses 5, verso 23, e o mesmo Deus, disse Paulo, é Deus falando comigo nessa manhã, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ei, nós somos santificados no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Ou seja, isso aqui, gente, tem o toque de Deus no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Diga aleluia nessa manhã. Aleluia. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Só o espírito, o resto não tem problema não. Está escrito isso? Não! Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória. Se você cresce na consciência e no entendimento dessas verdades, elas se tornam absolutas no teu espírito, elas trarão os benefícios prometidos por essa palavra. Não tenha dúvida disso. Você está entendendo isso nessa manhã? É responsabilidade nossa ter essa consciência, e graças a Deus aqui nessa igreja, nós ensinamos essa verdade. Para você ter bastante consciência daquilo que te pertence, aquilo que é seu. Porque Jesus pagou um preço tão alto por nós, o sangue dele, para que nós vivêssemos o benefício disso. Diga aleluia. Isaías 53, que verso tremendo, que capítulo tremendo. Glória a Deus, deixa eu fazer uma oração. Meu Deus, nessa manhã, mais uma vez, vai iluminando, Senhor, o nosso espírito, vai abrindo, Senhor, o nosso espírito de tal maneira, essa palavra, ela solidifique dentro de nós, Pai, e quebra essas barreiras mentais diabólicas, onde o diabo opera, Senhor, justamente para desqualificar a Tua palavra, para declarar na nossa frente de que a Tua palavra não tem poder. Nós repreendemos isso no nome de Jesus. E essa é a maneira que o diabo vai continuar sempre trabalhando. É uma evidência física, é uma experiência que alguém teve, é um acontecimento que a gente ouviu falar, para que tire de nós a certeza sobre o que está escrito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer chegar ao final da tua jornada abençoado, você vai ter que olhar para esse livro e se agarrar com ele sozinho. Vai olhar para o lado e vai ver tanta coisa, você fala, Senhor, nada disso aqui vai mexer comigo. Porque é o seguinte, eu creio naquilo que está escrito na tua palavra e eu sigo adiante. É isso que o inimigo sempre fará. Eu tenho ensinado isso aqui para a igreja. Ele vai mexer do lado de fora. Ele vai mexer nas coisas, ele vem provocar, porque ele vem, ele testa um, testa outro em várias áreas, justamente para a gente começar a duvidar. É realmente, não sei, né? Acho que não é vontade de Deus curar todos, não. Sabe por quê? Porque fulano de tal não foi curado. O outro fulano também não foi. O pastor não foi curado. O bispo, né? Pô, se o cara é bispo, se o cara, o cara foi pro Beleléu, eu também vou. Imagina, o cara... Pô, que conclusão é essa? Pergunta eu a você nessa manhã. Que conclusão é essa? É uma conclusão natural. É uma conclusão do meu raciocínio enxergando experiências do lado de fora. Não tem nada de Bíblia nisso. Porque Isaías 53 não mudou se o bispo morreu, se o pastor morreu, ou se fulano tal morreu. Então Deus tem que retirar o que ele disse na sua palavra. Eu sou o Senhor que saro. Ele tem que retirar. E você tem que ter a ousadia de falar, Senhor, isso aqui não é verdade, retira da tua palavra. Mas eu creio, isso aqui é verdade. Peraí, gente. Hello, somebody, vamos acordar.
Então as pessoas vão pegando as experiências das situações. As pessoas vão pegando as experiências das situações e vão ficando com elas. Aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Que isso, rapaz? Não existe isso não. Jesus pagou um preço da total libertação nossa das trevas. Diga glória a Deus. Pegou isso? Vá comigo então a 1 Coríntios. Aleluia! Eu quero declarar nessa manhã, você pode falar, pastor, o senhor está falando sobre isso, esse é o capeta, falando aí em você. Você está falando sobre isso, é porque o senhor já passou por experiência de cura. Já passei. E digo para você que eu já estive pertinho da morte. E Deus me deu vitória. Porque a palavra dele não falha! Aleluia! Hello, somebody! Não falha. É incrível, né? Jesus passava, as pessoas acreditavam e curavam. Imagina a alegria daquela turma. Porque é verdade, está escrito. Onde é que eu pedi para você ir? Vamos lá! 1 Coríntios capítulo 1. Veja o que está escrito aí no verso 17. Disse o apóstolo Paulo falando a respeito de Deus. Deus não me enviou para batizar, e aqui eu quero que você entenda essa segunda parte aí fundamental. Deus me enviou para pregar o Evangelho. Preste bem atenção, o Evangelho são as boas novas de libertação, de transformação, da bênção de Deus, da aproximação de Deus agora com o homem, da comunhão que agora Deus tem com os homens. Veja, para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. O que Paulo está dizendo? Que não é para ser pregado com a sabedoria humana, não é com raciocínio humano, porque infelizmente tem muita gente que prega e justamente porque tem essas experiências, começa a colocar essas experiências para colocar dúvida no coração das pessoas, e daqui a pouco o cara que está sentado ouve, realmente eu não sei, agora eu fiquei na dúvida, estou com a pulga atrás da orelha. Aqui não tem pulga atrás da orelha, diga aleluia. Não tem esse negócio. Então Paulo, ele não entrava e distorcia as coisas na humanidade, gente. Ele não está nem aí para as experiências, ele está aí para aquilo que Deus disse. Então ele diz lá o seguinte, olha, não com sabedoria de palavra, para que eu não anule a cruz de Cristo, gente. É muito tremendo isso aqui. Eu vou ler isso aqui num outro verso. 1 Coríntios 1,17, numa outra versão, diz assim, veja, pois não recheio, aqui ele está falando sobre isso, eu botei só essa continuidade, esse mesmo verso aí, 17, diz assim, pois não recheio os meus sermões, ou a minha palavra, com palavras profundas, filosóficas, políticas, psicológicas, e ideias de grande efeito, citando, por medo de diluir o poder grandioso que há na mensagem simples da cruz de Cristo. Meu irmão, o que nós vamos inventar? Tem que inventar o quê? A mensagem está lá, é poderosa para manter a você e a mim livres das trevas até o final. Para manter a gente conservado no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo até o final. Essa é a mensagem, é o poder da cruz, a simplicidade daquilo que Deus fez. Nós temos que crescer na consciência do que Deus fez por mim. Aleluia, é para você. Quem é a igreja aí? Levanta a mão. É nosso, é pessoal. O que Deus fez por mim é isso? Ele me deu, eu recebi pela fé, eu creio, então é meu. Satanás, tira a tua mão do que é meu. Diga aleluia. Paulo mostra, gente, claramente nessa passagem, essa declaração de que a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é o verdadeiro poder de Deus. Pastor, tudo bem, o evangelho então é o poder de Deus? Mas há uma diferença entre eu saber o poder de Deus e manifestar o poder de Deus na minha vida. Há diferença ou não? Claro que há.
O Evangelho é o poder de Deus? É. Mas ele se manifesta como poder na minha vida, como liberdade, como saúde para o meu corpo, como vitória financeira, como progresso da minha vida, quando eu creio e ponho em prática. Esse verso aqui, gente, ele é completamente ligado a Romanos 1,16. Vai lá, Paulo disse, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Ele disse lá, pois é o poder de Deus para a salvação. Vai lá, abre lá. Você está me ouvindo aqui, mas abre lá, leia comigo. Romanos 1,16. Vamos ler, está tudo aí na Bíblia. Eu quero que você leia, está na Bíblia. É a palavra viva. É a palavra libertadora. Pois não me envergonho do Evangelho, porque não será, ele é, não foi, ele é. E amanhã eu acordo, ele é. E outro dia eu acordo, ele é. Outro dia eu acordo, ele é. Ele é. Ah, pastor, esse negócio de cura ficou com os discípulos lá naquela época e tal. Hoje não tem mais isso. O quê? Então leva a Bíblia, porque a Bíblia já era, terminou com Jesus, não funciona mais. Vamos brincar na igreja e falar algumas coisinhas aí. É o poder de Deus. É para mim hoje, é para você amanhã, depois de amanhã, e depois, é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra no grego é sozo, e essa palavra é muito mais do que isso que a gente imagina. Salvação é simplesmente Jesus me perdoou, me livrou do inferno, não é isso. Essa palavra aqui é cura, libertação, transformação, mudança. É o poder dele que caiu sobre a minha vida e me libertou totalmente das trevas, espírito, alma e corpo.